Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, irei trazer para você o anjo Melahel, o anjo cabalístico de número 23, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 3 de paus. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 8 de paus, 8 de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos uma rainha de copas. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 3 de paus, nós temos um valete de paus. Ainda nesta vibração, temos também a carta do rei de espadas. Sobre o 8 de paus, nós temos a carta do 2 de paus. Ainda nesta vibração, temos a sacerdotisa. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a rainha de copas, nós temos um 3 de ouros e também a carta, né, do 9 de paus. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre o 3 de paus, nós temos a carta da árvore. Sobre o 8 de paus, nós temos a carta da estrela. E sobre a rainha, né, de copas, nós temos a carta do cão. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será regida por um 3 de paus. Essa carta ela traz a perspectiva de vislumbre e de chegadas, né, de novas oportunidades. Aqui é um certo posicionamento, como se você precisasse aqui se posicionar, falar, né, para os seus familiares. Então, um momento aqui de grande decisão, vamos dizer assim, mas essa perspectiva de pensar adiante, a necessidade aqui de fazer planos para o futuro e começar a trilhar, né, se direcionar para a concretização e a materialização desse plano. Então, é um trabalho por conta própria, dando lucro, onde você tem uma importante visão, mas o tarot está cheio de cartas que aponta que você não está pensando de forma grandiosa e que você precisa pensar de forma grandiosa porque você está liderando pessoas, seja dentro do campo material, seja dentro do seio familiar. Mas aqui também a necessidade de paciência e perseverança. Então você estimulando a construção de um sonho, indo em direção a esse objetivo, né, externando, falando, se comunicando com seus familiares, para que haja um processo de conexão saudável e de expansão.
até porque nós temos também esse valete, né, de paus, que é uma carta que traz também essa perspectiva. Às vezes a gente fica aqui no platô, idealizando algo, mas não faz o movimento. Tem que trazer essa instigação, né, do desejo, da paixão, da inspiração, alimentar uma ambição e tornar aqui os impulsos, né, através dos impulsos, você tornar esse objetivo uma realidade. Então, você com energia, com paixão infinita, iniciando um projeto, ou se preparando aqui para uma meta que é um objeto de desejo seu. Mas, como eu disse anteriormente, terá que se posicionar antes disso, terá que falar aqui para a família, orientar a família, porque há um certo desgaste aqui com uma energia masculina, né? O rei de espadas, um certo atrito, né? Então tem que ter aqui táticas, né? Eu diria também estratégias, planejar adiante para que você possa estar no controle sobre essa energia masculina. Então, alguém frio, insensível, que tenta aqui passar por cima de ti, você precisa colocar os teus planos em ação. Há uma perspectiva aqui de solucionar enigmas ou esclarecer uma confusão com um olhar transparente com alguém ligado aqui à família. Possa ser que alguns de vocês, lembre-se, é para o coletivo, irá precisar aqui de um auxílio jurídico para lidar diretamente com questões que envolvem esta pessoa. Então, é uma confusão, é um atrito, uma discussão, onde você terá que se posicionar em relação a esse masculino. Uma energia aqui muito forte, porque essa pessoa não respeita os teus posicionamentos, as tuas escolhas, e você vai ter que tomar aqui uma atitude um pouco mais enérgica. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o 8 de paus sobre a estrela, surpresas agradáveis. Mas para haver essas surpresas agradáveis, você irá pensar de forma grandiosa. Então, é dinamismo, mudanças, comunicação clara, pedindo para você se adaptar às novas circunstâncias. Então você irá resolver os maus entendidos aqui com essa pessoa, como eu disse anteriormente. Isso já está atrelada à vibração do taurino há algum tempo. Então você vai dialogar, falar, como eu disse anteriormente, e colocar essa pessoa no seu devido lugar. E aí você tem que soltar, porque você não deve focar nos objetivos, metas dos outros, e sim nos seus objetivos, porque a partir do momento em que você foca naquilo que é importante para você, vai haver com certeza realização. Aqui é a liberdade de pensamentos, de desejos, onde você coloca toda a tua energia, né, para que você possa materializar os teus projetos, seguindo o teu próprio sucesso, mas que você precisa ouvir um pouco mais a tua intuição, porque esse 8 de paus é justamente aqui uma centelha, um sopro divino, pedindo para que você movimente esses desejos, essas intenções, sempre em silêncio, até porque nós temos a sacerdotisa e temos também o 2 de paus. Então, são decisões importantes, por exemplo, se abrir, né, para novas oportunidades. Aqui também fala de uma possível viagem, você querendo se deslocar, e há essa possibilidade. Então, é expansão, essa necessidade de expandir a tua vontade pelo universo, como se fosse uma extensão lógica das ideias, porque você traz aqui a conquista de um território, de um espaço, a exploração do desejo de ver mais, de conquistar, ultrapassar os teus limites. Então há muita força de vontade sobre você, você tem que estimular essa vontade com base num objetivo ou numa meta, mas precisa sair aqui um pouquinho desse platô, porque às vezes idealiza,
mas não faz o movimento. É tanto que o tarô pede o silêncio, né? Aqui nós temos a sacerdotisa trazendo essa necessidade de introspecção profunda dos teus próprios sentimentos, pois através do silêncio você obterá respostas. O silêncio para ouvir a intuição. Então, a introspecção para se conhecer um pouco mais, recordar as tuas habilidades psíquicas, buscar a tua sabedoria interior, porque aqui nós temos o mistério, a serenidade, a receptividade. Então você com uma grande sabedoria, mas cuidado com a passividade sentimental, cuidado com a energia de carência. Há uma certa aqui dificuldade em demonstrar os teus próprios sentimentos, mas há uma influência mística, uma influência sagrada sobre você e você precisa mergulhar um pouco mais nesse sagrado, né, feminino. Então a energia da sacerdotisa também traz essa prática, né, espiritual voltada, né, um pouco mais para o sagrado. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem o link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui em algum local da tela a indicação do meu número. Na perspectiva de futuro, nós temos uma rainha de copas sobre o cão. Então, há aqui muita proteção espiritual sobre você. Então, essa energia do feminino, né, trazendo a sedução, o flerte e o mistério. Então, você é extremamente fascinante, mas tem que seguir esse aspecto intuitivo. Então, você aqui é como uma vidente, coberta por muitas emoções, mas que você precisa refletir um pouco mais sobre a personalidade das outras pessoas que estão à sua volta. Não acreditar piamente, né, nesta outra pessoa. Então precisa analisar profundamente a intenção das outras pessoas para contigo ou entender se essas pessoas estão no mesmo ciclo vibracional que o seu. Senão, o tarot está pedindo aqui para cortar e ouvir a voz da intuição. Ser uma pessoa boa é uma coisa, ser uma pessoa boba é outra. Você é boa, mas boba jamais. Então, observe atentamente tudo e todos à sua volta e não permita que nada e nem ninguém tirem vantagem de você. Até porque esse 3 de ouros traz as habilidades, os talentos, conquistando grandes resultados. É como se você estivesse orientando as pessoas, né, em relação às questões materiais, dentro da tua própria casa. Aqui é um ofício, um hobby, onde você investe cada parte de si mesmo, de si mesma, nesse novo projeto, ou exibindo algo para alguém. Então, um trabalho aqui sendo aplicado, autodireção e as estruturas rígidas possibilitando aqui sobre você muita criatividade. Então, você muito criativa e amorosamente falando, externando e auxiliando outras pessoas. Ainda nessa perspectiva de futuro, o tarot pede para que você reveja um projeto, uma meta, uma intenção, porque você acabou externando, falando sobre esse projeto a alguém ao qual você não deveria. Então, um processo de defesa constante, né? Às vezes, essa defesa ou essa exposição excessiva cria barreira que dificulta, né, uma conexão que é algo que já era seu. Então, aqui a necessidade de resiliência, de perseverança, de força de vontade e não desistir perante os desafios ou obstáculos. Então, defender aquilo que você construiu, mesmo quando há aqui algum tipo de dificuldade. Então, o guerreiro, a guerreira está ferida, mas tem que trazer essa perspectiva, né, de perseverar e nunca desistir, apesar das batalhas perdidas. Então, você precisa conservar a sua energia, rever os projetos, trabalhar um pouco mais esses projetos em silêncio
que eles tendem a se manifestar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 23, Melahel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 120, e a mensagem diz o seguinte: você irá se beneficiar usando ervas medicinais em banhos e chás. Mantenha todas as suas coisas em ordem e realize suas atividades prontamente. Invoque este anjo para protegê-la contra armas e assaltos. Melahel, anjo de número 23, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 120. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar no canal, por estar inscrito aqui e também por estar inscrito no nosso outro canal de vlog, onde eu relato um pouco mais sobre o meu cotidiano. Abri esse outro canal para tentar manter esse canal de tarô em movimento. Se possível, dê uma passadinha lá, veja o nosso conteúdo, deixe o seu comentário. Isso também é importante para que a gente produza o conteúdo de tarô para você. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.